Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai conhecer mais um método para encontrar solução particular de equações diferenciais não homogêneas de ordem 2. O método que a gente vai ver hoje chama variação dos parâmetros. Para a gente entender como esse método funciona, então a princípio a gente vai aplicar a estratégia dele nesse exemplo em particular que está aqui, e entendendo direitinho como ele funciona, depois a gente vai repetir os mesmos passos para o caso geral. Então, nesse exemplo, a gente vai tentar encontrar uma solução particular da equação y duas linhas mais 4y igual a 3 cossecantes de t. Lembrando que cossecante de t é igual a 1 sobre seno de t. Então, a estratégia de resolução é a seguinte. A princípio, a gente considera a equação homogênea associada à nossa equação não homogênea, que está aqui em cima. Nesse caso, é a equação y duas linhas mais 4y igual a 0. Da equação homogênea, a gente precisa conhecer a solução geral. Como a gente está com uma equação homogênea, com coeficientes constantes, a gente consegue facilmente encontrar a solução geral. E nesse caso aqui, ela é dada por essa expressão C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Bom, a gente quer encontrar uma solução particular da equação não homogênea, a equação que está aqui em 1. Isso vai ser feito olhando para a solução geral da equação homogênea associada. Bom, mas como que a gente vai fazer isso? É agora que entra a ideia principal do método da variação dos parâmetros. O que a gente vai fazer? A ideia é substituir as constantes C1 e C2, na expressão da solução geral da equação homogênea, por funções U1 de t e cosseno de t. Ou seja, a gente vai substituir as constantes por funções que dependem do parâmetro t. Com isso, a gente constrói essa função que está aparecendo aqui em 4, U1 de t, cosseno de 2t, mais U2 de t, seno de 2t. O que a gente vai fazer? A gente vai supor que a nossa equação não homogênea possui uma solução exatamente com essa carinha que está aqui. Então, o nosso problema se reduz em encontrar essas funções, o 1 de t e o 2 de t, de forma que isso seja verdade. Bom, a princípio, a gente nem sabe se essas funções existem, Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função que a gente construiu, vai substituir na nossa equação diferencial, na equação não homogênea, e ao longo do caminho, ao longo das contas, devem aparecer condições para essas funções, o 1 e o 2, Deve ficar claro se elas existem ou não, e se elas existem, devem aparecer condições para elas, para que essa função que a gente construiu seja realmente solução da nossa equação diferencial. Bom, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos pegar essa função que a gente construiu aqui em 4 e substituir na nossa equação diferencial. Como a gente vai fazer essa substituição na equação, então a gente vai precisar das derivadas dessa função que a gente construiu. Então, aqui a princípio, eu tenho a expressão para a derivada de ordem 1. E aqui, nesse momento, ocorre um outro passo muito importante do método da variação dos parâmetros. A gente calculou a derivada de ordem 1. Antes da gente calcular a derivada de ordem 2, a gente já vai impor condições para o 1 e para o 2. Se a gente olhar aqui na expressão da derivada, tem dois termos que dependem das derivadas, de U1 e de U2. A gente vai supor que esse pedacinho aqui, a soma desses dois termos, é exatamente igual a 0. E aí, a derivada, ela fica com uma cara muito mais limpa, Ela não envolve mais nem a derivada de U1 e nem a derivada de U2, tá? Bom, faz sentido a gente impor essa condição? Não sei. A gente vai ter que carregar essa condição até o final. A gente vai ter que verificar se isso não nos leva a nenhuma contradição. A gente tem que ver se tudo isso faz sentido com o nosso problema. Então, a princípio, vamos deixar essa condição guardadinha aqui, mas no final ela vai ter que ser analisada, tá? Bom, então essa aqui é a expressão que a gente tem para a derivada,
E agora sim, a gente vai calcular a derivada de ordem 2. Então, aqui está a expressão para a derivada de ordem 2. E agora sim, né, a gente pode pegar todas essas expressões que a gente tem e substituir na equação diferencial. Então, aqui, só para a gente relembrar, né, a nossa equação, y duas linhas mais 4y igual a 3 cossecante de t. Então, substituindo as expressões que a gente obteve, aqui dentro desse colchetes, é a derivada de ordem 2, mais 4 vezes a própria função, igual a 3 cossecante de t. Nessa equação, alguns termos se cancelam, e aí a equação resultante é essa que está aparecendo aqui em 7. Então, a gente pode pensar assim, então quer dizer que as condições para o 1 e para o 2, para que aquela função y que a gente construiu seja a solução, é que elas satisfaçam a equação aqui em 7. Sim, é verdade, mas não é só isso, né? No meio do caminho, lá quando a gente estava calculando a derivada de ordem 1, a gente impôs uma condição. Então, a gente não pode esquecer daquela condição que foi imposta. Bom, no final das contas, então, qual que é a nossa conclusão, né? Quais são as condições para o 1 e para o 2? Essas duas funções, elas têm que satisfazer essas duas equações que estão aparecendo aqui. A primeira equação é exatamente aquela condição que a gente impôs lá no meio do caminho, quando a gente estava calculando a derivada. E essa segunda equação aqui é a equação resultante, né, de quando a gente substituiu a função y na equação diferencial. Então, as condições para o 1 e para o 2 são que elas satisfaçam esse sistema que está aparecendo aqui. Agora, a gente tem que ver se esse sistema tem solução, né? E se ele tiver, a gente vai ter que resolver e encontrar a cara de U1 e de U2. Bom, como que a gente pode resolver esse sistema? Bom, aí a gente pode escolher uma das duas equações, isolar o 1' ou o 2' e substituir na outra equação. Então, a estratégia aqui, da primeira equação, aqui a gente vai isolar a derivada de U2. Essa expressão que a gente obtém, a gente substitui na segunda equação, e com isso a gente obtém a derivada de U1. Tá? Aqui nessa substituição, né, ao longo das contas, a gente precisa, né, usar algumas identidades trigonométricas. Então, aqui, por exemplo, seno de 2t é igual a 2 seno de t cosseno de t, tá? E para a gente poder simplificar um pouco, né, essas expressões. Bom, então aqui a gente encontrou a derivada de U1, e aí com isso a gente volta, consegue encontrar a derivada de U2. Então, fazendo a substituição, aí de novo, né, a gente tem que usar algumas identidades trigonométricas, mas a gente consegue encontrar a cara da derivada de U2, simplificar e encontrar essa expressão que está aparecendo aqui, 3/2 cossecante de t menos 3 seno de t. Bom, a gente encontrou a derivada de U1 e a derivada de U2. Para recuperar as funções U1 e U2, basta a gente integrar essas expressões que a gente obteve. Então, aqui, né, integrando, a gente tem que U1 de t é menos 3 seno de t mais C1, C1 é a constante de integração, e U2 de t é 3/2 ln do módulo de cossecante de t menos cotangente de t, mais cosseno de t, mais C2. Aqui C2 também, né, é a constante de integração. Então, pronto, a gente obteve aqui a cara de U1 e de U2, então, ou seja, elas realmente existem. Aquela condição que a gente impôs no meio do caminho, né, ela faz sentido, porque ela nos levou a um sistema que tem solução. E aí, pronto. Então, a gente volta, né, na nossa função y que a gente tinha construído. Então, aqui a gente tem U1 de t cosseno de 2t mais U2 de t seno de 2t, e essa função aqui, ela é uma solução particular da nossa equação